Nosso culto ao Senhor, ele não é só o momento em que nós vamos a uma célula, a uma reunião de oração, à igreja. O nosso culto ao Senhor, a palavra diz que a nossa vida deve ser um culto agradável ao Senhor. Então que feche os seus olhos, fique livre na presença do Senhor, erga suas mãos em sinal de rendição ao Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta manhã te agradecer pelo privilégio, Senhor, da vida abundante que nós desfrutamos nessa manhã através do ar que entra nos nossos pulmões, o fôlego de vida fresco, desse óleo que nos revigora, que nos fortalece, que nos dá a certeza de que o Senhor existe, Senhor. A natureza, Senhor, a criação, Senhor, ela testemunha e comprova que o Senhor existe, Senhor. E se nós estamos aqui, nós somos prova viva de que o Senhor existe, de que o Senhor é um Deus bom, um Pai que ama abençoar os filhos, que ama ter comunhão com os filhos, Pai. E nessa manhã nós nos colocamos assim como filhinhos amados, que inclinamos o nosso coração mais uma vez nessa manhã, em gratidão, em rendição ao Senhor, Pai, erguendo as nossas mãos, a nossa boca, o nosso coração, entregando todo o pensamento, Senhor, a Ti, Pai. Nós levamos cativos todo o nosso pensamento em obediência a Cristo, e nós declaramos aqui, Senhor, que o mal não prospera contra as nossas vidas, contra esta reunião, Senhor. Nós declaramos que tudo aquilo que quer trazer distração, confusão, Pai, Senhor, é levado e pregado à Tua cruz, onde o Senhor venceu tudo e todas as coisas, Pai. E nós somente tomamos posse dessa vitória para as nossas vidas, Pai. Nessa manhã nós te agradecemos e declaramos mais uma vez que o Senhor é o nosso tesouro, o Senhor é a nossa herança, o nosso galardão. Outro bem nós não possuímos, nós não temos, nós não queremos, Senhor. Senhor, que a nossa adoração, cada ato, cada palavra, cada dança, Senhor, cada rendição aqui, Senhor, Deus, que suba como um aroma suave a Ti de adoração e gratidão, Senhor, porque somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração, Senhor. Receba nossa adoração, Pai. Nós nos prostramos para ouvir a Tua direção através da Tua palavra abençoada que virá sobre nós aqui, Senhor. Mas nós queremos Te dar o nosso culto racional, Senhor, mais agradável a Ti, Pai, em nome de Jesus. Oh, Senhor, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai portais eternos para que entre o Rei da Glória. Aleluia, Jesus. Ele é maravilhoso. Ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Você pode engrandecer o nome dele com palavras espontâneas a Ele. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece,
Os joelhos se... Vamos se dobrar diante dele. Os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, Jesus, nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais santo, não há nome mais digno, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Não há nome mais doce, não há nome mais santo como tu, Jesus. Não há nome mais doce. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam. Filipenses 2:5 fala assim: entende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Pai. Senhor, nessa manhã nós confessamos que o Senhor é o Cristo, que Tu és o Senhor, e nós nos humilhamos, nós nos dobramos, nos rendemos totalmente aos Teus pés, reconhecemos que Tu tens o nome que está acima de todo nome que possa se referir, e nesta manhã nós apresentamos nosso coração a Ti, apresentamos nossa vida a Ti como sacrifício vivo, santo e agradável ao Teu nome. E eu te peço nessa manhã, ó Rei, você vai encontrar cada necessidade. Se entrou alguém aqui nessa manhã com alguma tristeza, com alguma opressão, com alguma enfermidade, que toda enfermidade se dobre, que toda enfermidade se humilhe agora, de
debaixo da forte mão, da poderosa mão do Senhor. E eu declaro sobre a vida, eu declaro sobre a sua vida, o toque do Senhor, a vida do Senhor, a cura do Senhor. Seja curado, seja curada em nome de Jesus. Ele está aqui, Ele é adorado, Ele se manifesta onde Ele é entronizado. Nós te entronizamos, ó Senhor, nós te adoramos neste lugar. Vem aqui, Senhor, sobre cada vida, sobre cada coração. Manifesta o teu poder, manifesta aqui a tua virtude, a tua glória em nome de Jesus. Os sinais acompanharão os que crerem. Se creres, verás a glória de Deus em nome de Jesus. Se você crê, aplauda bem forte em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Queria que a equipe estivesse atenta aí se tem alguém sem lugar. Tome aí o seu lugar em nome de Jesus. Quantos estão alegres nessa manhã? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos agora ao momento generosidade, que é o momento onde nós separamos para continuar adorando ao Senhor com as nossas finanças, com as nossas contribuições. Eu quero ler um texto bem curto, bem conhecido, está em Mateus 6,33, que fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. Se você olhar esse texto anteriormente, Jesus fala sobre não andar ansioso, sobre não servir a dois senhores. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. E ele fala: olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Queridos, que você possa buscar isso do Senhor. Pai, como que eu faço para buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Davi, ele falava uma coisa que é o seguinte: estava na época da construção, na edificação do templo. Ele fala: eu não posso de forma nenhuma morar num palácio e o Senhor habitar numa tenda. Isso significa o amor que ele tinha, o zelo que ele tinha pelo reino de Deus, pelas coisas de Deus. Que o Senhor possa colocar no seu coração, sabe, esse zelo pela casa do Senhor, pela obra do Senhor, pelo reino de Deus. Quando nós semeamos no reino de Deus, a Bíblia diz que cada semente depositada, o Senhor multiplica 30, 60, 100 vezes mais. Porque, queridos, nós estamos semeando na melhor terra, que é a igreja, que é o reino de Deus. Eu quero te convidar a fazer isso com esse coração. Eu estou buscando o reino de Deus. Eu estou demonstrando minha generosidade, independente do valor que eu vou entregar. Eu tenho um coração inclinado para o reino, em buscar o reino, em abençoar o reino de Deus. Quero te convidar a separar o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição. Quero pedir mais uma vez para todos nós ficarmos de pé. Você vai levantar o seu envelope para o alto. Nós estamos nesses dias, queridos, nós estamos em pleno verão e ainda nós não estamos ainda com ar-condicionado funcionando. Nós estamos com uma questão com o proprietário aqui em relação à energia elétrica, e nós estamos contratando um engenheiro para intermediar a questão aí com a Eletropaulo, com a Enel, para a gente resolver essa questão. E você pode ofertar no projeto Eu Faço Parte, que é com envelope branco, que é para infraestrutura, para reforma do prédio e tudo mais. É esse envelope aqui. Quero te convidar a levantar um envelope bem alto. Se você precisar passar também na maquininha, tem lá atrás. Pai, nós apresentamos nessa manhã o nosso coração
em adoração, em rendição. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Cristo é o Senhor. E nós fazemos isso com a nossa vida, nós fazemos isso com as nossas finanças, e apresentamos nessa manhã a nossa contribuição, mas em primeiro lugar o nosso coração. Nosso coração. Se eu possa nessa manhã ir ao encontro aqui, Pai, de cada necessidade. Abençoa aqui o trabalho, abençoa aqui as finanças, abençoa aqui a despensa, que não haja falta de nada, ao contrário, que haja provisão, que haja abundância, que haja prosperidade. Nós declaramos sobre cada família aqui, Senhor, a provisão do Jeová Jireh, o Deus da provisão. Cada semente depositada aqui, eu peço ao Senhor, multiplica 30, 60, 100 vezes mais. Tudo que o homem semear, ele ceifará. E nós cremos na tua fidelidade, em nome de Jesus. Sai do seu lugar com alegria. O Senhor ama aquele que dá com alegria, e traga a sua contribuição. Glória a Deus. Queria saber, antes de ir aqui para a palavra, se nós temos algum convidado especial que está aqui hoje pela primeira vez. Levante a mão. Glória a Deus. Você que está aqui pela primeira vez. Mais alguém está aqui pela primeira vez ou não? Isso. Vamos ficar de pé, os nossos convidados especiais, por favor. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Nós temos o costume de abraçar os nossos convidados especiais, mas hoje não será possível. Sinta-se todos abraçados, tá bom? E se você já tem uma igreja e tem sido uma bênção lá, continue lá. Mas quem sabe você não tem, está procurando um lugar para ser amado e cuidado, não procure mais, você já encontrou, tá bom? Receba aí o carinho da igreja através das palmas. Aplauda o Senhor mais uma vez pela vida dos irmãos. Sejam bem-vindos, podem se assentar, em nome de Jesus. Vocês vão receber um cartãozinho, coloque o seu nome, telefone, nós queremos entrar em contato com você, dar uma mensagem. Os irmãos podem entregar os cartões, por favor. Glória a Deus. Queridos, hoje é um dia que nós separamos para participar da ceia, mas nós faremos a ceia hoje no final. E eu quero trazer uma palavra hoje que o Senhor tem falado comigo nesses dias, lembrando que hoje começa o nosso jejum de 21 dias, amém? Todos estão sabendo, amém? Começa hoje e termina dia 28 de fevereiro, amém? Então, como que vai funcionar o jejum? O jejum, nós precisamos renunciar a alguma coisa que custe para nós, né? Então, você vai, quem sabe, tirar uma refeição, ou aquilo que você conseguir fazer. Tem pessoas que não podem ficar um período sem comer devido a alguma questão de saúde, mas você pode abrir mão de alguma coisa que vai custar para você. Você que gosta de tomar muito café, por exemplo, refrigerante, qualquer coisa assim. Mas o ideal é que você, durante esse período, além de renunciar a uma refeição ou alguma coisa que te custe muito, que você esteja em oração, né? Se ficar sem comer, você no máximo vai estar fazendo uma dieta. Você tem que jejuar e orar também, amém, queridos? E lembrando que o jejum não é para você torcer o braço de Deus. O jejum vai mudar você mesmo. O jejum, ele nos deixa sensível para poder enxergar aquilo que Deus está fazendo. E eu creio que nós estamos num tempo de preparação como igreja. Você pode colocar aí os seus motivos de oração e tudo aquilo que você tem buscado para esse ano e apresente durante o jejum, né? Então nós faremos juntos. E importante, nós teremos toda sexta-feira aqui na igreja, teremos reunião de oração toda sexta-feira
às 21 horas, aqui no prédio da igreja. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Se você tiver alguma dúvida, procure o seu líder, seu supervisor, aí a respeito de como fazer o jejum. Obrigado, Jackson. Vou colocar aqui o tema da mensagem de hoje. Cadê o tema da mensagem? Já está lá? Noé andava com Deus. Amém? Gênesis 6:9. Abra sua Bíblia. Eu gosto de falar sobre personagens. Há pouco tempo nós falamos aqui sobre Josué, depois sobre Caleb, porque nós aprendemos com esses heróis da fé. Gênesis 6:9 fala assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, nós estamos diante da tua mesa, diante da tua palavra. A tua palavra é a verdade a nosso respeito. Fala conosco nessa manhã. Apresentamos mais uma vez o nosso coração, desejando aprender contigo, ouvir a tua voz, que não fale o homem, mas que fale o teu Espírito Santo. Queremos diminuir para que o Senhor venha crescer em nós e que essa palavra venha fazer toda a diferença. Possamos sair daqui hoje diferente do que nós entramos. Essa é a nossa oração e oramos em nome de Jesus. Amém. A história de Noé é bem conhecida, uma história muito rica, né, que é legal para ensinar para as crianças. Tem a questão do dilúvio, da própria arca, a personalidade, né, de Noé. Se tem um homem que fez a diferença no seu tempo, esse homem foi Noé, merecidamente incluído na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. Hebreus 11 fala sobre alguns personagens, algumas pessoas, alguns homens e mulheres de Deus que aprenderam a confiar no Senhor nos momentos mais difíceis. E nós estamos vivendo um momento difícil, amém? E tem um ditado que diz que tempos difíceis criam homens fortes. E eu creio nisso principalmente se estes homens estão atentos ao que Deus está fazendo. Então Gênesis 6 fala sobre um tempo dificílimo. O cenário era desolador, a maldade sem precedentes. A Bíblia diz que toda a carne possuía uma conduta perversa. A corrupção era tal que o Senhor se arrependeu de ter criado o homem. E fala, vou começar tudo de novo. E no meio daquela geração perdida, uma pessoa encontrou favor aos olhos do Senhor. Um homem que não era perfeito, mas era alinhado com Deus. Noé possuía a virtude de identificar o tempo de Deus, identificar o relógio de Deus. Esta é uma das virtudes mais importantes, entender o que Deus está fazendo em nossos dias. Vou dar um exemplo, queridos, da própria palavra de Deus, de quando as pessoas não entendem o tempo de Deus. Os judeus estavam esperando a vinda do Messias, está no Novo Testamento, a restauração do reino de Israel. Então eles tinham essa expectativa. Finalmente chegou o dia, Deus avisou os pastores no campo, o tempo havia chegado, o nascimento do Messias seria naquele dia com direito a coral de anjos cantando. O que aconteceu? Os sacerdotes continuaram pregando sobre o dia que o Messias viria. Mas Jesus já havia nascido, já estava crescendo, e os sacerdotes continuavam pregando. Jesus começou o seu ministério, cumpriu o seu ministério, morreu, ressuscitou, e os sacerdotes no templo, pregando sobre o dia que o Messias nascerá. Queridos, que catástrofe é não conhecer o tempo e as estações. Imagina que você viveu no tempo que Jesus andou sobre a terra, e você não percebeu. Jesus morreu, ressuscitou, partiu, e você perdeu o tempo da visitação. O nosso maior desafio como igreja é estar conectado com o tempo de Deus. E Noé possuía esse perfil, ainda que precisou andar na contramão do mundo. Um homem que confiou em Deus
na adversidade, um homem que obedeceu até o final. Mas quem foi Noé? Noé era neto de Matusalém. Você já ouviu falar em Matusalém, o homem mais velho do mundo? Era avô de Noé. É interessante que Noé significa conforto, descanso. O pai de Noé chamava Lameque, e a Bíblia diz que Lameque colocou esse nome no filho, porque o nascimento de Noé seria um consolo para a família, no meio de uma terra literalmente amaldiçoada. Queridos, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e Deus nos chama como Noés desse tempo, para trazer esperança, para trazer consolo, descanso para um mundo em trevas. Amém? Em Gênesis 6, nós encontramos o texto que nós lemos aqui. Noé era um homem justo, era um homem íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Vamos falar sobre essas 3 qualidades de Noé. Primeiro, o texto diz que ele era um homem justo. No hebraico é a palavra sadik, que significa não contaminado. Justo aqui não significa necessariamente justificado por Deus. Essa conotação veio depois. Justo aqui tem a ver com uma conduta, um comportamento acima da média, a virtude de não se contaminar. Queridos, nós estamos no mundo, Jesus falou isso, nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Noé era um homem como nós. Inclusive, você conhece a história, deve ter assistido também na minissérie que está passando. Há um episódio na Bíblia em que Noé, ele enche a cara, ele fica doidão, fica nu lá no meio da plantação, e é exposto por um dos filhos. Noé não era perfeito, mas ele foi aperfeiçoado por Deus, e pela graça, Deus colocou em Noé temor, uma reverência, uma obediência, e chamado de justo pelo próprio Criador de todas as coisas. Então, havia um padrão de comportamento esperado, e toda a raça humana ignorou, mas Noé respondeu a esse padrão esperado por Deus. E Deus fala assim: opa, tem um cara diferente aqui, tem um sadik aqui, um não contaminado, um cara reto, que ele não se contaminou com as coisas deste mundo, com as paixões desse mundo, a sociedade corrompida pelo pecado, e Noé se manteve diferente. Deus fala assim: Noé é um cara que, olha, chamou minha atenção. Então Noé está quente para Deus, Noé está firme, ele ora, ele vai para o culto, ele vai para a cela, ele ama as pessoas, ele fala de Jesus, um homem justo. Queridos, a Bíblia diz que não há nenhum justo sequer. E quando Noé é chamado de justo, o Senhor está apontando para Cristo, aquele que viria de fato para justificar a todos nós. Amém, queridos? Nós não somos perfeitos, mas o Senhor nos justifica, Ele nos aperfeiçoa todos os dias, e nós podemos responder assim como Noé. Então, a primeira característica, um homem justo. Segunda característica, um homem íntegro. Então, além de ser justo, Noé era íntegro. A palavra no hebraico é tamim, que significa completo. Então, Noé era completo em Deus. Noé não negociava a sua fé. Eu imagino Noé dizendo como Paulo: Senhor, a sua graça me basta, o Senhor me completa. Eu imagino Noé dizendo como Davi: o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Queridos, isso é integridade, ele é íntegro, ele é completo em Deus. Noé muitas vezes passava por tolo, mas ele não estava nem aí, ele falava como Davi: a minha porção é o Senhor, a minha provisão vem do Senhor. Queridos, por que as pessoas pecam? As pessoas pecam achando que vão preencher algum vazio dentro de si, ou as pessoas pecam para serem aceitas. E Noé entendia que ele já era aceito por Deus, que ele já era completo em Deus, ele não precisava se assentar na roda dos escarnecedores. Nós precisamos ser como Noé, queridos. No trabalho, sabe, lá no seu trabalho, você pode até ser discriminado, lá vai o crente, mas quando o calo aperta, quem você acha que as pessoas vão procurar? Quem você acha que elas vão pedir oração?
Veja a vida de Noé, né? Noé, ele era um caso interessante. Noé virou um ponto de referência ali na região. Alguém perguntasse, onde fica o barzinho tal, a rua tal? Segue reto, você vai ver um doidinho ali construindo um barcão, vira à direita que é lá. Queridos, mas Noé então era um motivo de chacota, sabe, Milton? Mas quando veio o dilúvio, todo mundo foi procurar quem? Foi procurar o doidinho lá. Só que a arca fechou a porta, todo mundo queria entrar. Queridos, guarde a sua integridade como filho de Deus. A Bíblia diz, Jackson, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Leveda toda a massa. O Jackson veio aqui e colocou esse copo de água para mim. A água está limpa. Se eu oferecer para vocês, vocês vão inclusive aceitar um pouquinho. Agora, se eu te falar, eu passei ali no Tietê, peguei ali uma gota do rio Tietê e se eu pingar aqui, uma gota só, você vai querer, você vai aceitar? Queridos, não comprometa o seu testemunho por causa de uma gota. Não comprometa o seu casamento, a sua história com Deus. Noé era justo, Noé era íntegro, completo em Deus. Terceira característica, Noé andava com Deus, que é nosso tema de hoje. Poucas pessoas na Bíblia receberam esse carimbo. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que era amigo de Deus. Um homem que andava com Deus. Andar com Deus significa andar na mesma direção. Andar com Deus significa andar em obediência à sua palavra. Veja como Noé, ele seguiu a risca, né? Gênesis 6:22 fala assim: Noé fez exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Gênesis 7:5, e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Então fala duas vezes a mesma coisa. Noé recebeu um projeto específico, detalhado, e Noé colocou a sua vida naquele projeto. As pessoas iam e vinham, comendo, bebendo, comprando, vendendo, e Noé firme no seu propósito. A motivação de Noé, queridos, era alta, porque ele tinha um propósito, ele tinha um foco. E passaram 2 anos, 3 anos, 5 anos, sem alterar o projeto, sem desistir. Madeira chegando, né? Prego voando para todo lado. Mas o que chama a atenção mesmo é o testemunho de Noé em manter a integridade e andar ao lado de Deus. Entender, queridos, que eu e Deus somos a maioria. Não importa o que as pessoas estão fazendo lá fora. Eu e Deus somos a maioria. É incrível, né, que no Velho Testamento, alguns homens de Deus andaram no Espírito. Andaram no Espírito. Não havia ainda o Espírito Santo, né, livre, né, no Velho Testamento, mas alguns homens de Deus tiveram essa graça. E quanto mais hoje, queridos, que nós temos à disposição o Espírito Santo habitando dentro de nós. Andar com Deus é andar em Espírito. Romanos 8, 4 e 5. Você pode abrir ou pode acompanhar aqui na tela. Romanos 8, 4 fala assim: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O que é viver segundo a carne? É satisfazer os desejos corrompidos da natureza humana, pecaminosa, ter prazer em se ocupar deles. E não é só aqueles pecados cabeludos que nós imaginamos, adultério, fornicação, pornografia, mas também mentira, mas também orgulho, mas também a inveja, a ira. Todas essas coisas aqui contaminam, né? Contaminam a água, queridos. E o apóstolo Paulo continua dizendo: a inclinação da carne é inimizade contra Deus.
E as pessoas que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Queridos, tem uma mensagem que eu já ensaiei para pregar aqui, mas Deus não mostrou o momento ainda, que é assim, o tema é: a porta continua estreita. A porta não aumentou. E eu vou pregar essa mensagem aqui ainda. Tiago 4,4 fala assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Queridos, Deus fala aos nossos corações aquilo que nós precisamos rever, como comportamentos, como atitudes, porque nós podemos, sim, andar com Deus, ser chamado de amigo de Deus, ser chamado um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Hebreus 12:14 fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Andar com Deus é desejar e buscar andar em santidade. O que é ser santo? É estar separado do pecado e consagrado a Deus. Viver em santidade deve ser a prioridade de todo cristão. Sabe, queridos, desejar um padrão elevado. Noé guardou esse valor, Noé guardou esse princípio. E a história de Noé é figura daquilo que Deus fará através da sua igreja. Amém? Nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Nós precisamos andar com Deus. Andar com Deus é uma necessidade. Andar com Deus é estar em comunhão, em sintonia, de acordo. E todo homem que andou com Deus experimentou o sobrenatural. Nós teremos agora esse período de jejum, que nós possamos colocar em prática isso, e nós viveremos o sobrenatural de Deus esse ano, em nome de Jesus. Gênesis 5:24 fala sobre Enoque. Enoque andou com Deus e foi levado para o céu sem passar pela morte. Já pensou uma coisa dessa? Deus o tomou. A Bíblia fala sobre Abraão, que Abraão era amigo de Deus, a ponto de Deus falar assim: como que eu posso ocultar a Abraão alguma coisa que eu vou fazer? Já pensou? Né? Uma pessoa como essa, Deus fala: eu vou fazer tal coisa, mas primeiro eu vou falar para Abraão. Como que eu posso ocultar para ele uma coisa dessa? E finalmente, Noé andou com Deus. E qual foi o resultado? Queridos, a primeira vez que a palavra aliança aparece na Bíblia foi justamente na história de Noé. Gênesis 6:18. Você pode pesquisar, a primeira vez que a palavra aliança aparece justamente aqui. Ele fala: mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Você recebe essa palavra sobre a sua família, amém? Quando nos dispomos a andar com Deus, Ele estende a sua aliança para conosco. Queridos, eu não quero que você entenda mal, eu não estou dizendo que a salvação é por obras. Se eu fizer tudo direito, Deus vai ter uma aliança comigo. Não é assim. Noé foi salvo antes de entrar na arca. Noé foi salvo pela fé que ele recebeu e permaneceu nela. E Deus tem colocado em cada um de nós um nível de fé. Amém? Salvação é pela graça, mediante a fé. E Noé era justo, íntegro, andava com Deus, por causa da graça do Senhor que estava sobre a vida dele. E nós não merecemos nada, mas o Senhor, Ele nos salvou e tem uma aliança conosco, sim. Deus é um Deus de aliança. E a aliança com Noé fala de um novo começo, de um novo começo. Nós estamos, precisando de novos começos, né? Todos os dias o Senhor tem novos começos para nós. E quando o Senhor coloca o arco-íris, né? É tão bonito quando a gente vê o arco-íris. Deus está mostrando que Ele colocou de lado o seu arco, assumindo o compromisso de não mais destruir a terra com água. Queridos, nós falamos no início aqui sobre estar alinhados com Deus, com o tempo de Deus, afinado com aquilo que Deus está fazendo. Deus está nos chamando nesses dias, chamando o seu povo a se preparar.
Nós pregamos aqui no início da pandemia, né, sobre guardar o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24 fala sobre as últimas coisas, sobre a vinda do Filho do Homem. E Jesus faz um paralelo justamente com os dias de Noé. Mateus 24, 36. Quero chamar já a equipe de louvor para vir aqui, por favor. Mateus 24, 36 fala assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Queridos, o dilúvio, em certo sentido, era uma espécie de julgamento. E uma coisa é certa, um novo julgamento virá. Não sabemos quando, mas os sinais estão em toda parte. Não precisamos ir muito longe. A corrupção, a ganância, a imoralidade, as pessoas se afastando de Deus, realmente são dias de Noé. E o Espírito Santo diz para nós, queridos, não queira estar de fora da arca. Não queira estar de fora da arca. Procurem orientação na história de Noé. A arca representa a salvação em Cristo Jesus. A arca representa a igreja. E aquilo que nós falamos aqui no ano passado, ainda que Jesus não volte na minha geração. Mas Jesus não vai voltar por agora. Queridos, mas o dia que esse corpo nosso aqui se desfizer, Jesus terá voltado para nós. E cada um de nós precisa estar pronto para ter um encontro com Ele. E mais do que estar na arca, queridos, como igreja, o Senhor nos chama como instrumentos de salvação, como instrumento para a salvação de outras pessoas. Deus quer te usar para salvar a sua família, as pessoas do seu convívio. Queridos, nós fomos plantados aqui nessa cidade para que esta cidade conheça o amor de Deus, conheça a salvação em Cristo Jesus, e as portas estão abertas, e que o Senhor possa nos usar para levar o máximo número de pessoas junto conosco. Não perca o tempo de Deus, esteja alinhado com o relógio do céu. E Deus nos chama, queridos, para ter uma aliança com Ele. Nós vamos participar da ceia hoje com esse coração. Queria te convidar, mesmo sentado, fechar os seus olhos e pensar sobre essa mensagem. Pode ficar sentado mesmo e apresente o seu coração ao Senhor. A Bíblia diz que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Quem sabe durante a mensagem Ele falou sobre áreas que você precisa renunciar, que você precisa abandonar, porque representa a amizade com o mundo. A amizade com o mundo representa a inimizade com Deus. E o Senhor te chama para um tempo de consagração, para um tempo de alinhamento, para um tempo de alinhamento. Noé foi um homem justo, íntegro, e Noé andava com Deus. O Senhor nos chama, para andar com Ele, para andar no Espírito e não segundo a carne, para andar em santidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. O objetivo da ceia é lembrar o sacrifício do Cordeiro que venceu a morte. Venceu a morte, está sentado à direita do Pai.
E o objetivo da ceia é preparar a igreja para a volta do Cordeiro que virá em glória. Todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Pai, nós abençoamos esses elementos. Nós afirmamos que discernimos o corpo, reconhecemos o Teu sacrifício, reconhecemos a aliança. Não podemos salvar a nós mesmos. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor é a nossa salvação. Quem pode participar da ceia? Aqueles que estão em comunhão com o Senhor e em comunhão com o corpo de Cristo. Você pode permanecer no seu lugar. Os irmãos vão levar aí os elementos para você. Aleluia. Queridos, a Bíblia nos convida a refletir sobre de que nós temos nos alimentado. Você ouviu hoje uma mensagem que falou sobre isso. O Senhor nos leva a refletir sobre de que nós temos alimentado. E o Senhor diz na sua palavra: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Por mim viverá. Que nós possamos inclinar o nosso coração para nos alimentar do Senhor e renunciar a todo o alimento estragado em nome de Jesus. Eu te convido a pegar o pão, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pode comer do pão. Pegar o cálice agora. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Queridos, nós falamos aqui sobre a aliança. O Senhor tem uma aliança conosco, nós temos uma aliança com o Senhor, e nós temos uma aliança como igreja, como irmãos, como corpo de Cristo. E eu quero te convidar nesse momento a trocar o seu cálice com alguém e falar assim: eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com você. Tenho uma aliança com você. Glória a Deus. Este ano, querido, será um ano de aliança, de um novo começo, como pessoa, como igreja. Consagre ao Senhor como nunca antes, e você viverá o sobrenatural do Senhor nesse tempo, em nome de Jesus. No meio da adversidade, no meio do tempo mais difícil, guarde a sua fé, guarde o seu testemunho, se alimente do Senhor em nome de Jesus, e guarde a aliança. Eu já li o texto. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Você pode tomar do cálice e dar glória a Deus aí, em nome de Jesus.
cantamos aleluia, amém, para sempre. Encerrar, quero falar para você, quero que todos nós estivéssemos de olhos fechados. Quero falar para você que nunca tomou uma decisão de entregar sua vida para Jesus e você quer fazer isso hoje. Você ouviu essa mensagem e você deseja entregar sua vida para Jesus, reconhecendo como Senhor e Salvador a sua vida. Ou quem sabe você está afastado da presença dele e você quer voltar para casa, se reconciliar com o Senhor. Se você deseja receber Jesus como seu Senhor e Salvador, levante a mão bem alto. Eu quero orar por você. Ou quem sabe você quer se reconciliar com o Senhor, levante a mão bem alto que eu quero orar por você. Glória a Deus. Aleluia. Quem levantou a mão para receber Jesus como Senhor, quero convidar aqui na frente, por favor. Glória a Deus. O Senhor marcou esse encontro, marcou esse dia, que Ele tem uma história, tem um novo começo de bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Repete essa oração comigo, amém? Fala assim: Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus, que morreu na cruz, em meu lugar, e pagou um alto preço pelos meus pecados, para ter uma aliança comigo. Por isso, nesse dia, eu abro meu coração e te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Em nome de Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Eu reafirmo esta aliança. Te peço, Espírito Santo, me ajude a jamais me desviar da presença do Senhor e do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Sabe, essa é uma das decisões mais importantes que nós podemos tomar, sabe, de receber Jesus ou de reconciliar com Jesus. E o Senhor já tem uma família, mas essa família aumentou um pouquinho hoje. Queria que o Senhor se virasse para conhecer a sua nova família. Amém? Se vira a sua nova família. Deus abençoe. Deus abençoe, queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Uma semana de vitória.